Mercado de trabalho, oportunidades e desafios. Esse é o tema desta aula. E nós vamos começar falando sobre oportunidades. O que é uma oportunidade? Você já ouviu falar que crise é igual a oportunidade? Essa história ficou muito famosa quando as empresas japonesas começaram a fazer sucesso no mundo todo, por volta da década de 80. Todos os consultores de empresas, inclusive eu, nós dizíamos o seguinte: a palavra crise, em chinês, é composta por dois caracteres. Um representa perigo e o outro significa oportunidade. Portanto, perigo mais oportunidade seriam juntos o significado de crise. Vou explicar com uma história bem simples. Pense num dia de verão, em que de repente o céu começa a nublar. Você saiu de casa sem guarda-chuva, sombrinha. Olha para o céu. O que você vê? Perigo. Mesmo que seja perigo só de molhar o sapato, estragar o sapato. Mas, dependendo de onde você estiver, principalmente quem mora nas grandes cidades, sabe que não vai andar nem 2 quarteirões antes de aparecer alguém vendendo guarda-chuva. O que o vendedor viu, olhando para o mesmo céu que você viu e entendeu? Perigo. Ele olhou e viu oportunidade. Outra situação super comum que todo mundo vive. Você está dentro de um carro, de um ônibus e aquele engarrafamento enorme. Você olha para o relógio, mexe no celular, nada. O trânsito continua empacado. Você está com calor, irritado, só pensa no perigo. De chegar atrasado, de perder algum compromisso importante. De repente, aparece alguém. Água, água. O que essa pessoa viu olhando para o mesmo engarrafamento que você? Oportunidade. O céu nublado da primeira historinha e o engarrafamento da segunda eram os mesmos para todo mundo, certo? Uns viram perigo, outros viram oportunidade. Mais recentemente, eu fiquei sabendo que essa história da palavra chinesa não tem nada a ver. A primeira pessoa que usou este exemplo não entendia muito de chinês e misturou lá os caracteres. Mas e daí, né? A historinha pegou. E por que essa história pegou? Pegou porque faz sentido. Crise realmente pode ser vista como um conjunto de perigo e oportunidade. E a história prova isso. Na Idade Média, a peste negra matou milhões de europeus, inclusive muitos monges. E na época, quem eram os responsáveis por fazer os livros? Esses monges, vários monges, chamados monges copistas, que faziam cópias manuais dos livros, grandes livros. Muitos historiadores acham que foi a falta desses monges copistas, que morreram por causa da peste negra, que motivou o desenvolvimento da prensa mecânica. Outro exemplo, na Primeira Guerra Mundial, havia uma quantidade enorme de soldados com feridas que inflamavam e levavam à morte. Foi aí que se descobriu a penicilina, o primeiro antibiótico empregado na medicina. Bom, então nós já podemos concluir uma coisa aí. Crise nunca é igual para todo mundo. Se faz frio, é crise para o vendedor de picolé e oportunidade para o vendedor de cobertor. Se faz calor, é crise para o vendedor de cobertor e oportunidade para o vendedor de ar-condicionado. E assim por diante. No mercado de trabalho, é a mesma coisa. Existem crises? Existem, mas também existem oportunidades. Nós não somos São Pedro. Nós não podemos escolher se vai fazer frio ou calor, certo? Do mesmo jeito como nós não temos como influenciar individualmente a economia do país, do mundo. Mas nós podemos escolher algumas coisas. Ter uma atitude positiva e tentar sempre ver oportunidades, como os vendedores de água e guarda-chuva. Como é que a gente faz? Para conseguir identificar a oportunidade, nós temos que ficar atentos para tudo o que acontece, assim como essas pessoas fazem. No próximo bloco da aula, eu vou falar um pouco mais da importância do conhecimento para o sucesso,
e também um pouco sobre como você pode se preparar. Mas agora, vamos examinar mais de perto quais oportunidades existem. O que o mercado tem a nos oferecer? Vamos começar falando das grandes empresas. Afinal, as grandes empresas pagam os maiores salários, oferecem os melhores benefícios. Por isso, tantas pessoas sonham com elas. Qual o jeito de entrar nas grandes empresas? Geralmente, as grandes empresas têm processos seletivos estruturados, organizados, com várias etapas. Até acontece de você mandar um currículo para alguém, algum amigo que trabalha lá, e conseguir que te indiquem. Mas, se você quer trabalhar em uma grande empresa, você tem que ficar de olho para ver tudo que elas exigem e cadastrar o seu currículo no site das empresas que te interessam. Fica de olho, é oportunidade. Os requisitos variam de cargo para cargo, mas para os cargos de nível superior, geralmente eles exigem uma boa formação, ou seja, numa universidade de primeira linha, inglês e as chamadas competências comportamentais, ou seja, capacidade de mudança, proatividade, vontade de aprender sempre. Nós vamos falar disso ainda. Espera um pouco. Você também pode entrar em uma grande empresa como estagiário, seja de nível técnico ou nível superior. Ótima oportunidade. Se você mostrar serviço e principalmente estiver mais para o fim do curso, tem chance de te contratarem. Também ser contratado como trainee. Os programas de trainee visam preparar os futuros gerentes das empresas e por isso são uma excelente porta de entrada nas empresas. Eu digo que os programas de trainee são a melhor oportunidade para quem quer fazer uma carreira gerencial, crescer numa empresa e se tornar um diretor de uma empresa, um dia um presidente de uma grande empresa. São difíceis, né? Muito concorridos, mais concorrido do que alguns concursos, mas valem muito a pena. Os programas de trainee são voltados para quê? Jovens, para quem? Jovens recém-formados em cursos superiores. E depois que você conseguiu entrar numa grande empresa, vai parar de prestar atenção nas oportunidades? Não. Aí é que aumentam mais ainda as oportunidades. O que as grandes empresas oferecem? Geralmente, essas empresas grandes, que todo mundo conhece o nome, investem muito em qualidade. Elas se orgulham de oferecer os melhores produtos, que todo mundo confia, que todo mundo sabe o nome e a marca. Além disso, elas também sabem que elas precisam sempre inovar, ainda mais atualmente, que a concorrência é grande, que as coisas mudam com muita rapidez e em pouco tempo os produtos ficam ultrapassados. Bom, se elas querem oferecer para o mercado qualidade e inovação, do que elas precisam? Ter os profissionais mais preparados. Como elas conseguem? Primeiro, elas investem nessa seleção, buscam aqueles que se destacam pelo seu conhecimento, competência, compromisso. Mas depois, elas também investem para melhorar ainda mais este profissional. Na grande empresa, sempre surgem muitas oportunidades de desenvolvimento para os profissionais de todos os níveis. Então, se você já trabalha numa grande empresa ou pretende trabalhar, tem que continuar de olho. Elas oferecem cursos, palestras, treinamentos, workshops, tudo para ajudar os profissionais a se desenvolverem. E hoje em dia, com a facilidade da educação à distância, do virtual, muitas empresas já oferecem também este tipo de treinamento, que todo mundo pode fazer se for funcionário da empresa, com muito material online para ajudar as pessoas a se prepararem cada vez melhor. E eu conheço gente que não faz. Ah, não, vai dar trabalho, vou fazer isso, já estou cansado à noite. Essa pessoa está olhando para o perigo, não está olhando para a oportunidade. Porque quanto mais preparado você tiver, mais vão aparecer oportunidades de aumentos e promoções. Outra oportunidade incrível é a possibilidade de trabalhar em outro país. E muitas das grandes empresas estão situadas em vários lugares do mundo. E os profissionais que trabalham nelas, principalmente quem é do nível gerencial,
podem trabalhar em diversos lugares. Para quem gosta de viajar e conhecer culturas diferentes, né, como é o meu caso, essa é uma oportunidade incrível que as grandes empresas oferecem. Além disso, hoje em dia é comum elas fazerem um rodízio de gerente, com cada gerente passando por várias áreas diferentes. Por exemplo, você começa como gerente de compras. Depois de uns 2, 3 anos, te convidam para ser gerente de marketing. Depois de tecnologia de informação, de recursos humanos e assim por diante. O objetivo das empresas com esse rodízio, que às vezes assusta alguns profissionais, é fazer com que todos aprendam de tudo e tenham uma visão geral do negócio. De novo, conheço gerentes que só veem perigo. Ai, meu Deus, eu sou bom de logística e agora querem me transferir para o marketing. Eu não sei nada, vai ser um horror. Outros veem oportunidade. Bom, se eu não sei, eu vou ter oportunidade de aprender. E se eu aprender, eu vou saber mais coisas no futuro. Isso tudo que eu falei agora tem a ver com as grandes empresas. Mas e as pequenas e médias empresas? Vale a pena trabalhar em uma empresa que não é muito conhecida? Claro! As pequenas e médias, juntas, acabam oferecendo muito mais vagas do que as grandes. Por isso, é mais fácil entrar e também é mais fácil crescer rapidamente. Como são menos funcionários, todo mundo se conhece. E quem se destaca é percebido mais facilmente pelos donos e pelos líderes que já estão lá em cima. Conheço muitas pessoas que ainda nem terminaram o curso de graduação, ainda estão fazendo e já ocupam cargos de gestão, com muita responsabilidade. Em uma empresa pequena ou de médio porte, você também tem a oportunidade de trabalhar com uma quantidade maior de áreas e de atividades. Todo mundo tem que fazer um pouco de tudo. As tarefas não são tão divididas como numa grande empresa. Resultado? Você aprende muito mais, domina uma grande quantidade de coisas e fica mais preparado para o mercado. Outra característica considerada negativa da pequena empresa, que você pode ver como perigo ou como oportunidade. Normalmente, as empresas menores não têm condições de comprar as ferramentas de gestão, softwares, processos mais modernos e mais avançados, porque isso custa caro. Quem só vê perigo, só vê o lado negativo, fica reclamando o tempo todo. Ah, aqui não tem dinheiro, aqui não tem o melhor equipamento, aqui não tem o software tal. Quem vê a oportunidade, o que faz? Se vira, ou seja, usa a criatividade. Aprender a trabalhar com pouco dinheiro, com poucas pessoas, com menos informação, pode ser sim uma grande oportunidade. Quem aproveita, desenvolvendo novas formas e meios de trabalhar para garantir que as coisas funcionem, se torna um funcionário muito mais preparado, que depois, se quiser, vai se dar bem em vários outros tipos de empresas. Bom, e além das empresas, o que mais existe? Órgãos públicos, ONGs, as organizações não governamentais, instituições sem fins lucrativos, organizações culturais, esportivas, políticas, fazendas, o agronegócio é enorme. Se você ficar só olhando para as empresas, estará havendo menos oportunidades do que realmente existem. Se você tiver o hábito de olhar em volta, como fazem os vendedores de guarda-chuva, vai ver que existem vagas em muito mais locais. A experiência de trabalhar em órgãos públicos, principalmente estaduais e federais, mudou muito nos últimos anos, por exemplo. Com a abertura de novos concursos e a grande procura de jovens, podemos dizer que a cara do serviço público vem mudando. Ainda tem aquele profissional estereotipado que deixa lá o paletó na cadeira e vai embora? Acredito que ainda tenha, mas hoje tem muita gente
jovem e mais velha também, claro, séria, responsável. Vários órgãos trabalham com metas e indicadores, do mesmo jeito que a iniciativa privada, e a gestão é muito mais profissional. Então, o serviço público, em vários locais, se tornou um local de trabalho que, além da estabilidade, permite que a pessoa cresça como profissional e se realize também. Vale a pena ficar de olho nos concursos e, mais do que isso, abrir a cabeça para concursos de diversos tipos. Eu tive um aluno na PUC Minas, por exemplo, que era técnico em zootecnia, mas ele não trabalhava com isso há mais de 10 anos. Ele estava empregado numa indústria e, à noite, fazia o curso de administração da PUC. O plano dele era crescer na empresa em que ele trabalhava. De repente, surgiu um concurso na área de zootecnia num órgão público. E ele, um cara atento a oportunidades, resolveu prestar o concurso. Muita gente criticou. Ah, você vai voltar para trás, vai fazer concurso de técnico. Ele ficou quieto, estudou, passou no concurso. Depois que ele passou, aí ele sentou e foi conferir o salário direitinho, com tudo que tinha lá de gratificação, botar na ponta do lápis, comparar com o salário que ele ganhava, quanto tempo ele gastava para chegar em cada emprego, os benefícios e, claro, a estabilidade também pesou. Ele percebeu que valia a pena pedir demissão da indústria, mesmo com um cargo, entre aspas, melhor, e assumir a vaga de técnico. E o curso de administração? Ele disse que não ia largar de jeito nenhum. Ia continuar estudando. Resultado: em pouco tempo, esse rapaz se destacou, a partir das sugestões que ele dava ao chefe de organização, de administração, e acabou sendo promovido no emprego novo. De novo, esse caso mostra o que eu estou dizendo. Nunca é crise para todo mundo o tempo todo. Fique de olho nas oportunidades que estão por aí. ONGs. As ONGs são o local ideal para trabalhar para quem quer unir uma atividade profissional com uma causa. Se você quer se sentir útil, ajudar a sociedade de alguma forma, fique de olho em vagas nas organizações não governamentais. Existem ONGs de vários portes e, às vezes, as grandes têm salários e condições tão atraentes quanto as das grandes empresas. E elas também oferecem oportunidades de crescimento, muito treinamento e viagens para outros países. Ok, Raquel, mas e se eu não gostar de nada disso? Ou não tiver vaga perto de mim? Nem isso, nem aquilo. O que mais eu posso fazer? Empreender. Abrir o seu próprio negócio. Hoje, já se sabe por pesquisas que a maioria dos jovens, mais de 50%, sonha em abrir o próprio negócio. E tem muita gente que acha que nas crises não vale a pena investir em um negócio próprio. Mas muitos negócios só dão certo justamente por causa da crise ou por causa de uma mudança na situação. É o velho exemplo do guarda-chuva que eu estou batendo para não sair da sua cabeça. O primeiro passo é identificar corretamente oportunidades. E como nós podemos descobrir oportunidades? Estando atento a tudo o que acontece no mundo, no nosso país, na nossa cidade, observando as mudanças da sociedade, as tendências e pensando nos problemas. Se você tem ou conhece muitas pessoas que têm um problema, pensa bem. É provável que outras pessoas também tenham este problema. Pesquise. Como será que esse problema pode ser resolvido? Vou explicar melhor. Você sabia que restaurante comida a quilo é uma coisa típica do Brasil? Você vai para outros países, não tem. Tem prato executivo, tem à la carte e tem self-service, que cada coisa custa um preço. Muito engraçado, eu acho. Você quer comer sobrecoxa de frango, custa X. Quer batata, custa Y. Mas comida a quilo não tem. Eu não sei quem inventou comida a quilo no Brasil. E nem se essa ideia surgiu
em vários lugares do país ao mesmo tempo. Mas eu sei por que comi daquilo funcionou tanto no Brasil. É porque o brasileiro gosta de comer coisas variadas. A gente vai se servir, coloca um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Ai, vou provar um pouquinho disso. E acaba enchendo o prato com um monte de coisas diferentes. Nossa culinária é riquíssima. Tem país aí que o povo parece que só come carne com batata, frango com batata, salsicha com batata. O tempo todo batata. No Brasil, não. Então as pessoas que almoçavam fora tinham um problema. Como comer bem, com a variedade e a qualidade que a gente tem em casa, pagando um preço justo. Alguém, ou alguém, não sei, teve a brilhante ideia de oferecer a comida àquilo. E em pouco tempo, isso se espalhou por todo o país. Outro exemplo de comida. Mas não vai me largar aqui sozinha falando e na cozinha abrir a geladeira para procurar alguma coisa não, hein? Foca aí, daqui a pouco você vai. Ou pelo menos dá pause. Você já viu um monte de novidades que aparece no Facebook todo dia? Uma hora é fruta picada, que é entregue na sua casa toda semana. Na outra é marmita fitness. É lanchinho light, que já vem embalado em porções pequenas. Tudo para resolver um problema. Qual problema? O problema dificílimo de como matar a fome, manter a forma e comer saudável. Se você não tem tempo de comprar nada e muito menos preparar tudo o que você precisa. Quem identificou essas oportunidades primeiro se deu bem. Mas elas continuam aí, porque muita gente também seguiu na mesma linha. Resumindo, a economia uma hora está melhor, outra hora está pior. É verdade. Mas oportunidades sempre existem e sempre existirão. Para aproveitar, é preciso 1. Identificar as oportunidades. 2. Correr atrás. 3. Estar preparado. E como é que a gente se prepara? Nos próximos blocos da aula, nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas agora, dá um pause aí de 10 segundos e pensa. Você é do tipo que quando vê uma situação difícil, enxerga perigo ou oportunidade? Se você é do tipo que só vê perigo, vamos tentar mudar essa cabeça? Nós temos o curso inteiro para isso.